Olá, tudo bem? A live de hoje é como não surtar no trabalho. Um tema que vocês têm me pedido, um tema que vocês falam pra mim no direct sobre vocês surtando no trabalho, vocês pirando no trabalho, questões do trabalho tirando a paz de vocês não conseguindo gerir as situações que acontecem no trabalho de vocês. Então a live de hoje é para falar um pouco mais sobre isso. Tenho certeza que vai ser contribuição, então se você se identifica, vem para essa live. Ou se você conhece alguém que possa passar por esse tipo de situação, também encaminha essa live para essa pessoa para que essa informação, esse conhecimento chegue para mais pessoas. Então, para encaminhar, é na setinha aqui embaixo. E se você está vendo gravado em alguma das plataformas, você também pode compartilhar esse vídeo, tá bom? Então, bora lá. Então, como que a gente não surta no trabalho? Como que a gente acessa essa consciência de não surtar no trabalho? Você que está vendo ao vivo, eu gostaria que você compartilhasse um pouco comigo. Como que a gente vai acessar essa consciência de não surtar, não pirar com as questões que estão sendo apresentadas no nosso trabalho? Então, comentem aqui para mim, quem tá vendo ao vivo, o que vocês fazem quando demandas emocionais muito grandes aparecem para vocês? O que vocês fazem? Vocês surtam mesmo? Vocês jogam tudo para cima? Como que é? Comenta aqui para mim. E quem tá vendo gravado também pode comentar, porque eu sempre olho os comentários, tá bom? Então a primeira coisa que eu quero comentar com vocês, que eu quero falar com vocês é: se você já surtou no seu trabalho, seja por qual for o motivo, tá tudo bem. O objetivo aqui desse vídeo não é que você se culpe por você ter surtado, por você ter pirado com alguma demanda emocional do seu trabalho. O objetivo desse vídeo é levar uma conscientização um pouco maior do que você pode fazer quando essas demandas emocionais gigantescas aparecem, tá bom? Então, se você já surtou por conta de alguma questão, seja do seu chefe, da colega de trabalho, ou de alguma situação que aconteceu, salário, ou alguma coisa que gerou em você alguma indignação, tá tudo bem, isso é válido se você se sentiu assim. Muitas pessoas invalidam a própria raiva, né? Então a pessoa vai lá, sente raiva e depois se sente culpada, acha que não deveria ter sentido aquilo. Então tá tudo bem se você sentiu, tá? Então não se leve pro errado, não leve pro errado. Ai, que errado que eu surtei, ai, que errado, eu não deveria ter feito isso. Não, você sentiu o que você dava conta ali no momento e tá tudo bem. A questão é que você pode sim acessar uma inteligência maior para gerir essas demandas emocionais dentro do seu trabalho. Essa é a grande consciência que a gente pode acessar aqui e agora. Não tem problema se você já surtou lá atrás por conta do seu trabalho. Mas agora você pode acessar uma nova consciência de que você pode gerir as demandas emocionais, gerir as cargas emocionais, os problemas que chegam até você de uma outra maneira, tá bom? Então, sempre tem uma nova possibilidade, sempre tem uma nova oportunidade. A grande maioria das vezes, por que a gente surta no trabalho? Na grande maioria das vezes, a gente surta no trabalho por conta de uma ferida emocional. E essa ferida emocional, na grande maioria das vezes, é a indignação, é a injustiça. É você acreditar que alguém fez algo errado para você ou para alguém, alguma outra pessoa, e você acha que aquilo foi injusto, aquilo foi indevido. Na grande maioria das vezes é assim que funciona, tá? Tem casos isolados, é claro, cada caso é um caso, mas na grande maioria das vezes é por conta disso, por conta de uma grande indignação, uma grande injustiça. E essa ferida da injustiça, essa ferida da indignação, ela veio lá da infância. Então, uma das bases das quais a gente pode abordar aqui, para a gente não surtar no trabalho, é a gente começar a acessar as nossas feridas emocionais. Acessar de uma forma segura, de uma forma gentil, não ficar lá colocando o dedo da ferida, se esgoelando, mas você começar a perceber que se tem algo que mexe com você no trabalho, a ponto de tirar a sua paz, é porque tem algo dentro de você que não está bem resolvido. É porque tem algo dentro de você que ainda gera a ferida da injustiça lá da infância. Certo? Então, percebe que quando a gente traz o autoconhecimento, a gente começa a se observar, a gente começa a ter uma percepção das coisas que acontecem no nosso trabalho de uma forma totalmente diferente.
Esse é o convite que eu quero trazer para vocês. Então, quando a gente começa a acessar lá na nossa infância as feridas da injustiça, talvez você teve uma injustiça muito grande, você sentiu que o seu pai não deu tanto amor, tanto carinho, tanta atenção, tanta presença que você merecia. E talvez você sentiu que lá na infância a sua mãe preferia o seu irmão, a sua irmã do que você. Então essas feridas, elas podem ter nascido em você de diversas maneiras e podem afetar hoje o seu trabalho, a sua vida profissional. Então aqui o convite é: como que você pode acessar essa paz mesmo quando você percebe a injustiça no mundo ou a injustiça no trabalho? Então, quando o seu chefe vai lá e traz uma observação para você, como que você pode trazer de uma forma mais madura uma conversa com o seu chefe, com o seu colega de trabalho? Em vez de você já ir surtar, pirar, entrar num processo de comunicação violenta com aquele chefe, com aquela colega. É aqui o espaço. Como que você faz isso? Acessando que essa raiva ela pode ser sentida. Acessando que essa raiva ela pode ser sentida, ela pode ser processada. No entanto, ela vai ser processada, ela vai ser sentida de uma forma saudável. Não é você explodindo com o seu chefe, com o seu colega e achando que isso é natural, ou entrando num processo de explodir com as pessoas ao seu redor e achando que isso é um processo natural, certo? Então a raiva, ela pode e ela deve ser sentida, sobretudo no ambiente de trabalho. Então, você tem ali, recebe todas as demandas, às vezes até uma sobrecarga, né? Às vezes tem muita coisa para fazer no seu trabalho e aí você acaba surtando porque tem muita coisa para fazer. Então aí você pensa, o que eu vou fazer agora? Tem tanta coisa para fazer, não sei o que fazer. E aí todo aquele estresse, toda aquela demanda, ela vai ocupando ali uma carga no seu corpo. E aí você começa a ter processos de fadiga, de estresse, de sobrecarga, tá fazendo sentido? E isso vai fazendo com que a sua energia fique drenada, você fique muito mais para baixo, cada vez mais para baixo. Então, nesse processo de sobrecarga, qual ação que você pode fazer, o que você pode ser ali para que você não surte no trabalho, né? Esse é o objetivo aqui, para que você não entre num burnout do trabalho. Uma dessas coisas é delegar. Então, muitas pessoas se sobrecarregam, entram em estresse porque não conseguem delegar. Delegar para elas é pesado demais. Então, quanto mais você delegar, quanto mais você solicitar para que outras pessoas façam algumas coisas para você, melhor você vai utilizar e otimizar o seu tempo e melhor vai ser também o seu processamento da raiva, né? Melhor vai ser o seu processamento de estresse. Então, existem aí inúmeras estratégias das quais a gente pode recorrer para não surtar no ambiente de trabalho. Então, vamos trazer aqui uma situação imaginária, uma situação hipotética de que você passou com o seu chefe. Vamos supor que o seu chefe veio chamar a sua atenção, veio falar com você de uma forma mais agressiva, de uma forma onde você se sentiu mais invadido, de uma forma onde você sentiu que seus limites foram rompidos, vamos supor. E aí, em vez de você comunicar ali com a pessoa, obviamente começa a subir uma raiva em você, porque você sente a indignação, você sente a injustiça, você sente que em algum nível seu chefe não deveria estar falando assim com você, e é isso mesmo, talvez ele não deveria, obviamente ele não deveria, isso não deveria estar acontecendo. E aí você não sabe como lidar com aquilo, você tem toda a carga emocional, e você tem toda a carga de o que eu vou fazer com isso, e tem toda a carga de estar convivendo com aquela pessoa. Então percebe como o autoconhecimento, como você conhecer a si mesmo, conhecer como que você vai agir ali em determinadas situações, afeta diretamente o trabalho. Não tem como a gente viver um trabalho de uma forma leve, tranquila, prazerosa e divertida se você não tem esse conhecimento sobre você, se você não tem essa abertura para o autoconhecimento. Não tem como, é impossível. É impossível. Você não vai saber gerir as suas emoções, você não vai saber processar o estresse, você não vai saber comunicar da melhor e da mais elevada maneira ali com as pessoas. Então, a falta do autoconhecimento no trabalho impacta diretamente a sua vida profissional. Impacta diretamente a sua vida profissional. Vamos trazer aqui outro exemplo. Vamos trazer o exemplo de que aconteceu uma situação na sua empresa
onde você está recebendo muito mais trabalho do que você deveria. Quem já passou por isso? Né? Você foi contratada para fazer uma coisa e você está recebendo muito mais trabalho do que você deveria. E você está se sentindo sobrecarregada, você está se sentindo estressada, no entanto, você passa dia após dia com aquele estresse. E você deseja, no fundo, reconhecimento, você deseja que você seja vista, você deseja que o seu chefe, que as pessoas reconheçam o seu trabalho, reconheçam o seu esforço, te remunerem melhor. No entanto, você vai guardando isso pra você, esperando que um dia as pessoas façam isso por você, esperando que um dia as pessoas te reconheçam, esperando que um dia as pessoas te remunerem da forma como você merece. E aí as pessoas vão te vendo como uma pessoa super produtiva, uma pessoa que entrega e vai te dando mais trabalho. E aí você vai ficando mais sobrecarregada, mais sobrecarregada, mais sobrecarregada. E aí? Percebe como nesse exemplo também a falta do autoconhecimento impacta diretamente? Impacta o corpo dessa mulher, impacta a vida familiar dessa mulher. Porque quanto mais trabalho ela tem, mais cansada ela fica. Mais estresse ela vai colocando no corpo dela e mais a probabilidade de desenvolvimento de doenças também vai acontecendo. Mais cansada ela vai ficando e mais cansada ela chega em casa. E não tem ânimo, disposição para ficar com a família. Não tem ânimo e disposição para fazer nada em casa. Para nutrir ali a casa. Então, quando você não compreende que o autoconhecimento é um pilar muito mais do que essencial para que você viva uma vida, não só um trabalho, muito mais leve, muito mais prazeroso, muito mais divertido, enquanto você não reconhecer isso, reconhecer que o autoconhecimento é primordial, você vai viver uma vida onde você fica sempre drenada, fica sempre cansada. Percebe? Então, quando a gente traz esses recursos do autoconhecimento, e eu vou entregar aqui nesse vídeo um dos recursos que vocês podem fazer, um dos recursos que a gente pode trazer para vocês, se vocês estão vivendo essa carga demasiada no trabalho, vocês estão surtando no trabalho, vocês estão extremamente estressados no trabalho, a primeira ferramenta, o primeiro exercício que eu poderia trazer para vocês é a respiração. Meu Deus, a respiração. Sim, a respiração. Não é nada sobrenatural, é algo que você já sabe fazer, é algo que o seu corpo faz involuntariamente. No entanto, você pode fazer com muito mais presença, muito mais consciência. Então, se você percebe que a carga está demais no trabalho, muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, você está se percebendo muito cansada, muito estressada, emocionalmente, mentalmente, está tudo muito over. Eu convido você a respirar, vai para o banheiro, vai para uma sala, vai para um espaço onde você consiga ficar sozinha e respire. Respire com presença, respire com consciência. A respiração vai fazer com que você volte para dentro de si, preste atenção no seu corpo e preste atenção no momento do agora, que é o único momento que você está vivendo. E você já vai perceber ali, se você ficar 1 minuto respirando, prestando atenção na sua respiração, você já vai perceber uma total mudança. E se você fizer esse exercício algumas vezes durante a sua jornada de trabalho, você vai perceber uma fluidez no trabalho totalmente diferente. É esse o exercício. Parar, ir para um lugar onde você consiga ficar sozinha e respirar. Muitas vezes a vida tá passando e você não tá nem respirando. Muitas vezes você nem sabe respirar. Muitas vezes você nem se percebe respirando. A respiração é voltar para você, é voltar para dentro. Então, um dos exercícios, um dos recursos que a gente pode entregar aqui é, sem sombra de dúvidas, a respiração. Tá bom? Só esse exercício já vai trazer muita clareza. Outra estratégia que a gente pode trazer para que vocês possam, durante a jornada de trabalho, incluir como uma rotina ali, como um olhar para si, uma estratégia de autoconhecimento, é observar as coisas ao redor. Então você tá lá totalmente sobrecarregada de tarefas, muita gente falando ao seu lado, vai para um lugar onde você consiga ficar sozinha.
Respira e começa a perceber as coisas ao redor. Comece a dar nome para as coisas ao redor. Comece a trazer para você que você está no aqui e no agora. Então você vai percebendo a janela, você vai percebendo a parede branca. Você vai dando nome, você vai trazendo presença para você. Você vai também começar a perceber que você vai entrar num estado de mais relaxamento, tá bom? Essa é uma das estratégias também, mais uma das estratégias que a gente pode colocar como um mecanismo de movimentos de não surtar no trabalho, tá bom? Outra coisa que a gente pode fazer, quando a gente tá nesse movimento da jornada de trabalho, é muito trabalho, tá vindo muito trabalho, tá vindo muita coisa, tá vindo uma carga de estresse a respeito de trabalho muito grande, a gente pode também, isso obviamente, né, você vai fazer com a prática, mas você pode também praticar a escrita. Então você pode escrever como que você está se sentindo. Eu estou me sentindo muito estressada, muito sobrecarregada e tudo que está acontecendo. E depois você vai ler tudo que está acontecendo. Você vai colocar para fora essas emoções. Então, um dos recursos que a gente pode trazer para que a gente não surte no trabalho é a escrita. Então você vai escrever tudo que você está sentindo. Eu tô me sentindo estressada, sobrecarregada por conta disso, daquilo. Depois você vai ler como que você tá se sentindo. Você vai colocar pra fora, literalmente pra fora ali no papel, como que você tá se sentindo. Você vai perceber que muita coisa vai começar a mudar. Muitas percepções suas vão começar a mudar. Porque você vai começar a visualizar, vai trazer de uma forma palpável ali aos seus olhos as suas emoções, aquilo que não é tocável. Percebe como isso é profundo? Você traz para o papel aquilo que você não consegue tocar. Então, esse exercício da escrita, ele é muito bom para que você tenha consciência daquilo que você está sentindo, para que você consiga ter uma presença maior com aquilo que você está sentindo. Isso aplicado ao trabalho é muito importante, muito interessante, porque muitas pessoas passam por cargas de estresse muito grande, né? É uma cobrança muito grande, e quando você externaliza isso, talvez você consiga ter presença e consciência de emoções e sentimentos que talvez você não teria se você não estivesse fazendo esse exercício. Que talvez você nunca prestou atenção, porque você nunca parou, de fato, para colocar para fora aquilo que você está percebendo e sentindo a respeito do seu trabalho. Então existem aí inúmeros mecanismos para não surtar no trabalho. Eu entreguei aqui 3 mecanismos poderosíssimos que, se você aplicar, certamente você vai sentir a carga de estresse diminuindo muito a respeito do trabalho, principalmente se você aplicar isso durante a sua jornada de trabalho, durante ali um movimento de você tá na empresa e tá recebendo inúmeras demandas. Você vai lá, você escreve, você consegue ter mais presença e consciência. Uma coisa que sempre me perguntam também é como não pirar com o meu chefe, como não surtar com o meu chefe. Não foge da mesma linha, gente. Se você tem autoconhecimento, você consegue compreender por que aquilo te machuca tanto, por que aquilo te fere tanto, por que você acha que aquilo é tão injusto. Por que você acha que aquilo é tão injusto? Você consegue ter essa presença, você consegue ter essa consciência. E sabendo disso, você consegue ter responsabilidade sobre aquilo que você está sentindo e comunicar para o seu chefe de uma forma mais assertiva, falando como que você está se sentindo, demonstrando para ele como que você gostaria que aquilo fosse pontuado, qual a melhor maneira daquilo ser pontuado, para que não desperte em você aquelas emoções. Eu reconheço que muitas pessoas não vão compreender isso, mas só de você reconhecer isso e você começar a comunicar de uma forma totalmente diferente para o seu chefe, as pessoas vão começar a perceber que você é uma pessoa um pouco mais madura, talvez, do que aquele meio. E você vai começar a perceber que a forma como as pessoas trazem para você os feedbacks, as questões, também vão melhorar, porque quando você muda, o seu meio começa a mudar também. Tá? Eu ia falar uma outra coisa, esqueci.
Lembrei. Então, tudo isso que a gente está falando tem a ver diretamente com a nossa infância. Nós vamos ter um encontro de mudança profissional na quinta-feira sobre isso. A gente vai trabalhar nesse encontro profissional, de mudança profissional na quinta-feira, como que a nossa infância impacta na nossa vida profissional. Gente, eu trouxe aqui nessa live o quanto que as nossas feridas emocionais lá da infância podem destruir a nossa vida profissional. Pode fazer com que a nossa vida profissional fique totalmente paralisada, que você não consiga ter força para caminhar na sua vida profissional. Então eu vou te convidar para vir comigo na quinta-feira, às 8. Então, na quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai ter esse processo onde a gente vai movimentar essa energia de como que a gente pode ressignificar essas feridas emocionais que geram injustiça na gente, na vida profissional, que foram causadas lá na infância e ter mais força para agir no profissional. O investimento para estar comigo no encontro de mudança profissional é apenas R$53, pode pagar no cartão de crédito. É assim, um investimento em você. Hoje eu até postei um vídeo, quando você investe em você. Você investe na sua potência, você mostra pra você que você pode. E muitas vezes você não investe em você porque você acha que o dinheiro, que a prioridade deve sempre ser outras coisas do que você, sendo que você é o criador da sua vida. Se você não investe em você, você sempre vai viver na mesma realidade. A única potência de mudar a realidade aqui é você. Somente você pode mudar a sua realidade. Quando você investe em você, você mostra pra você: eu posso mudar isso. Eu estou colocando gasolina na única força, no único motor que pode acelerar na minha vida, que é você. Então eu convido você a investir em você na quinta-feira, às 8 da noite, apenas R$53. Pode sim ser um investimento muito grandioso, tá bom? Hoje nos meus stories eu compartilhei sobre um espelho. Quem viu? Hoje nos meus stories eu compartilhei sobre um espelho. Eu fui fazer compras no mercado e eu vi um espelho que era igualzinho ao espelho que os meus pais tinham na infância. Automaticamente essa memória veio à tona. E o que isso tem a ver com a nossa vida profissional? Quando a gente está numa empresa, seja você o dono da empresa ou você trabalhe numa empresa, você faça parte de uma equipe, de uma empresa, quando algumas coisas acontecem no seu trabalho, automaticamente memórias e feridas vêm à tona para você, sobem para você. Assim como o espelho. Assim como eu olhei aquele espelho no aqui e no agora, 2023, e uma memória que aquilo veio na infância e já me gerou um sentimento, veio à tona, também acontece no seu trabalho. Muitas vezes a sua colega de trabalho fala uma coisa e mesmo sem ela querer te ferir, querer te magoar, aquilo sobe uma memória de injustiça, de traição, de rejeição para você que veio lá da infância e você não sabe por quê. Você começa a odiar aquela amiga, aquela colega de trabalho. Você começa até a criar um cenário em que você exclui ela, você evita ela, em vez de você processar e gerir aquilo. Então, esse exemplo do espelho que eu tô trazendo para vocês é como que vocês podem ter mais consciência. Porque essas memórias sempre vão vir à tona, gente. Sempre vão vir à tona. Essas memórias sempre vão vir à tona. Sempre vão vir à tona. Essas memórias, elas sempre vão saltar para você. Então aqui o convite é que você tenha mais consciência, mais clareza, mais presença, que você não surte por conta disso, que você domine isso e não isso domine você. E boa parte disso a gente fala sempre nos nossos encontros, a gente mostra mecanismos aqui nos encontros pagos, nos cursos que eu sempre compartilho aqui. Por isso é primordial que vocês estejam sempre presentes, engajados. Então, tá feito o convite. Quem perceber de vir, venha. Vai ser muito grandioso.